Não tô vendo nem o que é pra ver. Quanto mais o que já era pra ver. Eu tô muito atrasada. E é porque, misericórdia, a gente estuda, e se não estudasse. Leishmaniose, que era da aula passada. Leishmaniose foi a aula passada? Foi. Eu tinha olhado a malária, eu não olhei, não. Eu fiz o AVA, só não Malária é estudei. difícil Odeio demais o malária. ciclo, ó. Eu vi lá, o ciclo da malária é difícil mesmo. É, porque eu olhei o ciclo lá, tava o ciclo no humano, que é o hospedeiro lá definitivo, e no mosquito. E por que a professora não deu aula segunda-feira? Os assuntos dela já são difíceis. Ah, é porque os horários dela é só sexta. Não, é segunda e quarta, no nosso horário da faculdade. Foi o que a gente Eles não estão seguindo o arrumou. cronograma da faculdade. Não é a questão das outras turmas, mulher. Não era para ter nem feriado, era para ter aula normalmente, já que a gente não está indo para a sala de aula. Eu também acho. Porque, sei lá, reclama que não tem aula, e quando não tem, os professores não querem. Até ela que é por causa do feriado, mas ela podia ter arranjado um tempinho. O assunto dela é muito difícil. A gente estuda, vê videoaula, vê os slides e ainda não entende nada. A Deusiane facilita, o conteúdo dela é difícil, mas ela pelo menos facilita para nós. E, gente, O feriado é desculpa pra não dar aula, minha gente. E a gente vai que falando a gente aqui, tá a escutando gravação isso aí tudinho, viu? A gravação foi iniciada, gente. Ih, tá gravando Eu tô só tudo, né? observando. Mas ela não sabe a voz de ninguém, então... Ei, eu nem disse teu nome, né, Beatriz? E Poxa, eu da Andreina. Suzane. Eu acho que ela só começa É a travar realidade, quando ela... a gente não tá mentindo, não. A gente não tá mentindo, a gente tá falando a realidade. Que a gente está à distância, o assunto já é difícil. Como a Deusiane já facilita para nós, ela não deu aula à tarde, mas deu à noite, tem que ver, entendeu? Tem que ser assim, tem que prestar assim. Já que ela dá aula para as outras turmas, ela tem que ver um horário para nós também, antes do feriado. Porque o assunto já é difícil, pelo menos eu penso assim, né? Porque nesse período aí, já tá desse jeito. Ei, Suzana. Oi. Ei, alguém de vocês aí já foi pagar os boletos? Teve algum tipo de desconto ou diminuição que era para ter? Mulher, pelo que a professora falou, Eu ainda não paguei, não. Claro, né? Não. A Liz Mas eu também falou paguei. que... Ou a Liz, a Cris falou que deu erro no dela. O meu marido foi pagar lá o meu boleto. Já pagou, Mijael. Tá Já com o pagou, mesmo Mijael. preço. Já pagou, Mijael. Ainda não. Já? Não. Mas é só dia 15, que é fiéis. Ei, gente, o meu marido foi pagar o meu boleto. Aí foi lá conversar com eles. Aí eles fizeram, foi dar um contato para ele ligar. Ele ligou 1.500 vezes, ninguém atende. E tá por isso mesmo. Só que eu só vou pagar se tiver as duas diminuições. Se não tiver, eu vou ter que recorrer. Eu acho que não vai ter, não.
pagar, não. Gente, chegou postagem no ABA dizendo que eles não vão mudar a mensalidade. Eu abri meu boleto e tá o mesmo preço. Aí quando eu abri O meu ABA, também tem o mesmo. Ei, mas você viu a Misael. professora falando que a faculdade ia fazer alguma coisa? mentira, mano, tá mentindo. Misael, tu já depositou? Emanuel, eu vi aí. Ainda não. Também não. É complicado, porque pior que não é nem só nossa faculdade, é todas, né? Porque me disseram que lá em São Luís, não sei quem, não sei qual, particular, tá tudo desse jeito também. E aí eu acho que elas não vão baixar, não, porque tá correndo tudo normal lá. Eles estão pagando funcionário, estão pagando as coisas. Eles deram férias Mas por só que assim, funcionário, não foi não? Eu ouvi falar isso. eles- Mas eles não vão Mas pagar, só não. que assim, ó, Todos eles os têm professores despesa, só estão que a despesa trabalhando. deles está Mas sendo faz bem menor, sentido. claro. Mas faz sentido, porque a escola não tá funcionando, não tem por que ele está Isso. trabalhando lá. Isso. Não, é assim, ó. Não é que não Mas está só que eles têm que funcionando. Tem receber algumas mesmo coisas funcionando, assim. só que Eles não assim, podem a tirar esse despesa dinheiro deles. tudo. Trabalha lá e ele tá trabalhando em casa, ele me falou. Então, se eles estão trabalhando, eles vão pagar, entendeu? Os do atendimento, sim, estão trabalhando em casa. Mas a Propaganda, essas despesa coisas. com o prédio é bem menor. Pois é, mas é difícil demais. Todas as outras áreas do Acho, então, tudo que aí vai lascar a gente em banda, porque é lascado. Porque pra gente fica claro que a gente perde nisso. Claro que perde assim, porque eles não estão tendo a mesma despesa, não, que eles tinham com a gente em sala de aula, não. A despesa deles estão bem reduzidas, claro. É tanto que no Congresso está para ser votada uma lei que obriga as faculdades a diminuir pelo menos 30% dos alunos. Aí alguns deputados não aprovaram, outros sim. E quem não aprovou eram só as pessoas que eram donas de faculdade, essas coisas, para ferrar com os alunos. Mas é de direito do aluno. Só que, infelizmente, não foi aprovado ainda, porque eles seriam obrigados a facilitar a vida da gente. Ei, Missa, eu vou compartilhar lá uns status no meu WhatsApp para te ver. Você estudou? Aí o ursinho diz assim, não, e você também não. Tranquilo, vai estar tudo certo. Eita. Olha aí, André, É, eu e o lembrou Misael quem? na vida. Nós dois, pô. Ai, vou já compartilhar. Vai dar tudo certo. Só que não. Tava doente, eu vim melhorar ontem. De cama mesmo, deitada. Parecia que eu tava prostrada. E aí eu nem tava com condição de me sentar e estudar. Cadê a Liz? Ela tem 16 já. Onde é que tu vê que tem 16 pessoas? Aí em cima, agora tem 17. Aparece duas carinhas, tipo duas pessoas. Mostrar participantes. Entendi. Ou então em cima do nome reunião, ou embaixo do nome reunião. Tem dizendo também. A Isabel Caroline, quem é?
A que faz dupla com a Suzana, que senta do teu rumo. Ai, não sabia que era a Caroline, não. Falar o que quiser, ela não vai falar nada, Andreina. Ela nunca viu a Isabel dizendo. Ela não diz nadinha nas aulas. É tímida. O Rivaldo. Ivaldo Luiz. Lucas, a Laís também quase não fala. Quem fala mais aqui é a Suzana. É. Não, porque a Ana porta-voz. Eu tenho que perguntar, né? Ontem a professora disse que ia me dar ponto. Já pensou se ela me der ponto e não der para vocês o que eu falo e pergunto? Deus. Era para ser assim, para todo mundo se manifestar. E será se tem Suzana, pessoas que você nunca fez nem essa assistiram uma conversa? aula? Tem. Tem. É, A Yaraci, eu acho que ela nunca assistiu, não. Deve estar assistindo online, as gravadas. eu não consigo assistir as gravadas. Não escuto. Só sei que já é ruim para a gente estudar, assim, quando a gente vai para a faculdade direto, mas quando a gente está assim, fica perdidinho, tá nem por onde é que começa. Tem muita gente assim.
Gente, quando começar aí, vocês mandam mensagem lá Eu já no tô grupo. com sono. Não já passou esses 20 minutos, né? Andrei. Eu tô com sono demais, tá doido. Eu estou aparecendo dia de sábado. É hoje que tem show da Maria Mendonça. Aqui em casa não tem uma galinha, mas os vizinhos tem um monte de galinha. Aí o galo fica cantando. Alguém quer coxinha de frango? Aceito. Eu mandar. quero, mas eu tô cheona, porque almocei demais. Manda a foto aí pra mim. Vamos ver se essa Vou coxinha comprar tá boa mais. mesmo. Tá maravilhoso. Eu mandei minha prima comprar mais ali. Pô, manda aí pelo Sedex. Foi que vocês almoçaram hoje peixe? Peixe ou Almocei galinha torta? caipira. Ah, por isso que tá cheio aí, porque quando a gente almoça galinha caipira. Tu é doido, é bom Eita, demais. André. É bom demais. É bom demais, Júnior.
Eita, ainda não começou. Misael. Alguém pergunta pra Oi. ela aí que hora que ela vai começar. Bandido bom é bandido morto. Aí a Nairobi morre. Como é que nós fica? Por quê? Gente, bora, que não vai ter aula, não. É 2 Gente, eu acho que ela cochilou, entendeu? E Andrena, qual era a série que tu tava assistindo? É porque eu não sou muito boa no inglês, entendeu? É Three Lads King They Don. Acho que é assim. Tá no rumo. Ah, Mas ela é muito boa. alguém É uma aí, série assim, professora? antiga, muito boa. Será que ela cochilou? Eu vou sair aqui, depois vocês vão começar a ser, manda mensagem lá no grupo, viu? Ai, gente. Vai me deitar. Boa tarde a todos. Vamos começar, né? Que eu acho que alguém com dificuldade para acessar a sala, que eu estou observando que só tem 16 pessoas aqui. Ou foi cochilar um pouco.
Jogou no Vamos sol no povo. Vamos bora acordar esse povo. Que a folga é só quinta e sexta, viu? Da Semana Santa. Até hoje é tudo normal. Vamos lá, né? Começar então? Ativar aqui o mudo de todo Vamos lá, mundo. vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta, só desativa o microfone e pergunta e ativa o mudo novamente, tá bom? Para que a gente consiga ouvir direitinho e também que vocês consigam me ouvir direitinho. Certo. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de malária. É um assunto um pouquinho mais difícil, tá? Então a gente vai um pouco mais devagar. Quem tiver com dúvida, pode desativar o microfone. Aí faz a pergunta, ativa o mudo novamente e aí eu respondo para que a gente siga com nossa aula tranquilamente, né? E que todo mundo entenda tudo. Ao final da aula, eu tenho um trabalho para vocês fazerem, tá? Esse trabalho eu vou receber até o dia 15 da semana que vem, por e-mail, tá bom? Ao final da aula, eu vou passar as instruções de como eu quero receber o trabalho. O trabalho pode ser feito em grupo, vocês podem montar um grupo do WhatsApp para fazer o trabalho e fazer chamadas de vídeo, né, para irem discutindo as questões dos trabalhos. Vocês podem, inclusive, fazer pelo próprio Teams. Se vocês quiserem, eu posso até mostrar para vocês depois como que a gente faz para montar o link da reunião, e daí vocês podem fazer e marcar entre vocês como vocês podem se reunir através do Teams, tá bom? Vamos lá, malária. Gente, eu não sei aí onde vocês estão, mas aqui tá muito quente. Deixa eu ajeitar aqui a temperatura do ar. Como todas as nossas aulas, essa não seria diferente. A gente vai iniciar nossa aula com um caso clínico para que a gente no final, né, responda. Eu vou querer, na verdade, a resposta de vocês em relação à resposta desse caso clínico. Vamos lá. O Laboratório de Parasitologia da Universidade, que está localizado na região sudeste, recebe amostras de fezes, sangues e outros líquidos biológicos de algumas regiões de países para investigação de parasitas. Em uma quarta-feira, chegaram 2 amostras de sangue vindas de regiões diferentes do Amazonas. Gravem essas. Eu acho. Deu errado aqui. Vocês conseguem me ouvir, gente? Pessoal, tive um problema aqui e acabou travando tudo e caindo. Mas eu já voltei aqui, tá? Continua a gravação. Deixa eu ver aqui. Pronto, a gravação tá indo. Vou compartilhar novamente os slides. Vamos lá.
Os 2 pacientes relataram apresentar febre alta, calafrios e ondas de calor com sudorese abundante, dor de cabeça e no corpo, falta de apetite, pele amarelada e cansaço. Um deles disse que esses episódios aconteciam a cada 2 dias e em sua lâmina, após realizar o esfregaço estirado e analisar em microscópio, o clínico encontrou formas de trofozoides. Anotem essas formas, tá? Essas formas parasitárias. Tendo em mente a rotina desse laboratório, as amostras encaminhadas ao laboratório, os sintomas apresentados pelos pacientes e as formas parasitológicas encontradas pelo clínico, os pacientes do Amazonas apresentaram qual parasitose? Então, a gente vai ver um pouco sobre malária e confirmar se esses pacientes estavam ou não infectados com malária. Vai depender da forma parasitária que a gente encontra no exame clínico, né? Os sintomas, tudo direitinho que a gente vai estudar para analisar e ter certeza que tipo de parasitose esses pacientes foram infectados. Bom, a malária, ela é conhecida como a doença do paludismo, febre palustre, impaludismo, maleita ou sezão. Ela recebe esses nomes devido ao seu principal sintoma, né, que é moleza, falta de disposição, a cor do paciente fica mais amarelado, porque a malária ela é responsável pela quebra das hemácias, então ela vai destruir algumas hemácias, causando assim hipoglicemia, causando fraqueza no paciente, anemia, né? Então, por isso, um dos principais nomes que a malária é conhecida é o paludismo. Ela foi descrita primeiramente por Hipócrates, né, que relata que a febre tem um padrão de frequência e intervalos. Então, essa febre, ela tem esses intervalos porque, de acordo com o ciclo biológico, que a gente vai ver mais na frente, quando o paciente está com febre, refere-se a esse momento febril, o momento em que o parasita está quebrando as hemácias, está rompendo as paredes das hemácias para que possam infectar outras hemácias. Então, esse período em que está acontecendo essa quebra, essa ruptura de hemácias, é o período em que a febre se alastra, né, se manifesta nesse paciente. Tá? E só o fato de Hipócrates ter estudado essa doença, ter descoberto essa doença, né, já se sabe assim que é uma doença bem antiga, né? Ela não é de agora, é bem antiga mesmo, tá? Então já tem muito tempo que ela vem sendo estudada e pesquisada. O parasito causador da malária é um protozoário que pertence ao filo Apicomplexa, da família Plasmodidae e do gênero Plasmodium, tá? Mas existem vários tipos de malária. A gente tem a malária falcíparo, Plasmodium falcíparo, o Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e o Plasmodium ovale. O Plasmodium falcíparo, ele é mais conhecido como a malária maligna, tá? E o Plasmodium vivax como a benigna. O Plasmodium malariae é conhecido como febre quartã. E a ovale, geralmente, ela acontece mais em regiões mais distantes, né? Ela tem mais relatos de pacientes infectados com esse tipo de malária na África, né? Em outros países. Mas esses 3 primeiros a gente encontra aqui no nosso Brasil. Em que região, professora, a gente encontra? O plasmódio, ele é um parasito que sobrevive, né, que vive em ambientes tropicais. Quanto mais tropical for o ambiente, maior a probabilidade de a gente encontrar o parasito lá. Geralmente,
os locais mais encontrados é pela região do Amazonas, né, que é aquela região mais tropical que a gente tem no país. A malária, ela é transmitida através de um vetor, né? Ela é uma doença vetorial. E esse vetor, ele é um mosquito do gênero Anopheles, né? E ele é o hospedeiro definitivo da doença, sendo o homem o hospedeiro intermediário, tá bom? Esse tipo de doença, ela tem um ciclo biológico heteroxênico. O que isso significa? Vocês lembram? Isso significa que o ciclo da doença acontece nos dois hospedeiros. Acontece na parte do mosquito, que é o hospedeiro intermediário, e acontece na parte no organismo do homem, que é o hospedeiro... Desculpa, acontece no organismo do mosquito, que é o hospedeiro definitivo, e acontece no organismo do homem, que é o hospedeiro intermediário. Dentro do homem, esse parasita ele vai se desenvolver com a forma assexuada. E no mosquito, ele vai se desenvolver na forma sexuada, tá? Vamos ter o macho e a fêmea. Vou explicar direitinho para vocês quando a gente chegar lá na parte do ciclo. Ó, tá até aqui embaixo. A diferença entre os hospedeiros é que somente no mosquito acontece o ciclo sexuado, que a gente vai ter o gameta masculino e o gameta feminino para né, formarem lá uma fase do parasita, tá? Gente, quem tiver com o microfone ligado, desliga, por favor. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho. Bom, o mosquito que transmite essa doença é a fêmea, né, de mosquitos anofelinos, que é o gênero Anopheles, onde dentro do intestino desse mosquito a gente vai encontrar o parasita na forma de esporozoítos, que são as formas infectantes, tá? O que acontece? Quando o mosquito ele vai picar o homem infectado, ao inocular, né, ao fazer aquele processo de picar, ele vai passar substâncias anticoagulantes para dentro do sangue do paciente. Quando ele vai passar essas substâncias, automaticamente ele também suga sangue. O que vai acontecer? Ele vai sugar células sanguíneas, no caso hemácias, que contenham gametas masculino e feminino para dentro do seu organismo. Vai dentro do seu organismo, esses gametas vão se transformar em gêneros masculino e feminino, vão se fecundar, né? E aí vão formar uma outra parte que eu vou mostrar para vocês lá no ciclo, e aí que vai se transformar em esporozoítos. Os esporozoítos, eles vão percorrer um caminho dentro do mosquito até chegar nas glândulas salivares. E através dessas glândulas salivares, eles vão infectar outros pacientes, tá? Vou mostrar lá no ciclo para vocês como toda essa transformação. Entram em contato com a célula do hospedeiro ao migrar por diferentes células até infectar o hepatócito. Hepatócito, gente, é uma célula do fígado, tá? Com consequente formação de um vacúolo parasitóforo. Ou seja, o que vai acontecer? O mosquito infectado, a fêmea, a fêmea anofelina, ela vai infectar o paciente. Aqueles esporozoítos vão entrar
na corrente sanguínea do paciente e vão direto para o hepatócito, que é a célula do fígado. Lá dentro desse hepatócito, vai haver a formação do vácuo parasitóforo. Dentro desse vácuo parasitóforo, esses esporozoítos, eles vão se multiplicar. E eles, quando eles estiverem se multiplicando, eles vão se transformando, né, em outras formas parasitárias. Eles se transformam de esporozoítos para trofozoítos, né? Então, esses trofozoítos, eles vão romper, porque eles vão se multiplicando, então eles vão aumentando o número, né? Vão aumentando em quantidade e de tamanho, se transformando em trofozoítos. Esses trofozoítos, eles vão direto para a corrente sanguínea do paciente. Quando eles chegarem na corrente sanguínea do paciente, eles vão atingir as células eritrócitas. Quais são as células eritrócitas? A hemácia, né? Dentro da hemácia, eles vão também se multiplicar, né? Vão se multiplicar bastante mesmo e vão se transformar. Vai acontecer a esquizogonia dentro da hemácia, e dentro dessa hemácia ele vai romper, fazendo com que aquelas formas parasitárias que estão lá dentro, que estavam dentro da hemácia, possam penetrar em outras hemácias e assim sucessivamente. Esse processo de quebra, de lise das hemácias, o que é que vai acontecer? Exatamente o processo de febre do paciente. Enquanto as hemácias estão quebrando, o paciente está ali sentindo todos os sintomas. Quando termina esse processo, aí a febre automaticamente passa, tanto a febre quanto os outros sintomas. Né? Ó, tá aqui, ó. No hepatócito, os esporozoítos infectantes se diferenciam em trofozoítos pré-eritrócitos. Por que trofozoítos pré-eritrócitos? Porque eles ainda não penetraram os eritrócitos, que são as células do sangue, né? Que são as hemácias. Então, eles de esporozoítos se transformam em trofozoítos pré-eritrócitos dentro do hepatócito, tá bom? Ainda no hepatócito, eles vão se reproduzir e vão se multiplicar por esquizogonia, tá bom? E depois dessas esquizogonia, eles vão dar origem aos esquizontes teciduais. E após vão dar origem a milhares de merozoítos, onde esses merozoítos é que vão invadir, né, e penetrar. Eles são tão pequenininhos que eles vão conseguir penetrar as hemácias, né, que são os eritrócitos. Aí essa já é a etapa, né, que a gente conhece como etapa eritrocitária. Então, quando acontece essa transformação dentro do hepatócito, a gente chama de etapa infectante do hepatócito, ou exoeritrocítica, ou pré-eritrocítica, ou tissular, que ela acontece fora da célula sanguínea, ela acontece no hepatócrito. E depois dessa fase, que ele passa para a fase de romper as células sanguíneas, a gente chama de ciclo eritrócito, tá? Quando a gente for falar do ciclo biológico, vai ficar mais claro. Mas, só resumindo, a fêmeazinha vai lá, a fêmea do mosquito anófilo, vai lá, pica, né, o homem sadio, paciente sadio. Essa fêmea, ela vai passar substâncias anticoagulantes para o sangue desse paciente, e à medida que está passando substâncias anticoagulantes, junto com essas substâncias, ela vai transmitir também esporozoítos, tá? Através das suas glândulas salivares. Esses esporozoítos, por sua vez, vão atravessar todas as barreiras, vão entrar dentro do hepatócito, que é uma célula do fígado, vão formar um vacúolo parasitóforo. Dentro desse vacúolo
parasitóforo, de esporozoítos, eles vão crescendo e diferenciando suas formas até se transformar em trofozoítos. Depois que se transformam em trofozoítos, vai acontecer um processo de esquizogonia, né? Essa esquizogonia vai fazer com que os trofozoítos se transformem em esquizontes, né? O que são os esquizontes? É um formato infectante, onde essas formas elas vão conseguir penetrar as hemácias. Depois de formar os merozoítos, né, que vai invadir as hemácias, aí lá vai acontecer todo o processo de esquizogonia novamente na hemácia, o que vai aumentar o volume, tirando assim a coloração da hemácia, fazendo com que ela perca a sua forma natural de ser redondinha, afunilada, né? E vai fazer o quê? Eclodir, vai quebrar as hemácias, porque ela não vai suportar a quantidade de merozoítos que vai ser formado lá dentro. O ciclo nas hemácias tem início quando os merozoítos a invadem, tá? Que eu já falei isso, falei agora há pouco. Se reproduzem, estouram e vão invadir novas hemácias. Após algumas gerações de merozoítos sanguíneos, ocorre a diferenciação dos estágios sexuados, os gametócitos, que não mais se dividem e que seguirão seu desenvolvimento no mosquito vetor, dando origem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que algumas formas parasitárias, elas não vão conseguir chegar até o final. Então, nessa evolução do parasita dentro da corrente sanguínea, vai acontecer que na hora de fazer a sua transformação, alguns parasitas, eles vão se transformar em gametas masculinos e femininos. Então, quando o mosquito sadio picar o paciente infectado, ele vai fazer o quê? Vai sugar aquelas hemácias que venham com gametas masculino e feminino, que não mais se dividirão, né? E vão seguir o seu desenvolvimento no mosquito. Por isso que dentro do mosquito acontece a reprodução sexuada. Esse ciclo ele se repete sucessivas vezes a cada 48 horas, né? Que geralmente é através da infecção do Plasmodium falciparum, do Vivax e do Plasmodium ovale, e a cada 72 horas pelas infecções de Plasmodium malariae. A gente chama de febre terçã as infecções causadas por Falciparum, Vivax e ovale, porque elas acontecem a cada 48 horas, tá? A cada 3 em 3 dias. E o quartã, febre quartã, a cada 72 horas, tá? O Plasmodium malariae, a infecção de Plasmodium malariae. Hospedeiro intermediário, como que acontece? Comecei a contar, né? Mas aqui a gente vai visualizar melhor. Como que acontece? A fêmea, ela vai ingerir as formas sanguíneas do parasita, como eu já havia falado para vocês. Dentro dessa ingestão dessas células sanguíneas que ela vai absorver, ela vai ingerir o quê? Os gametócitos, células sanguíneas hemácias com gametócitos. E esses vão para dentro, né, do organismo do mosquito. Eles dois vão se transformar em gametócito masculino e feminino, que vai dar origem sexuado dentro do organismo do mosquito, ou o ciclo esporogônico, né, que a gente conhece. Dentro do intestino médio do mosquito, o gametócito feminino vai se transformar em macrogameta, em um gameta bem grandão, e o gametócito masculino vai dar origem a 8
microgametas. Então, a bolinha grande que vai se transformar em macrogameta é a fêmea, é o macrogameta, que é feminino, e o gametócito masculino vai se transformar em 8 microgametas. Esses microgametas, eles vão ter os parasitóforos, né, lá em seu formato. O microgameta, esses 8 microgametas, eles vão fecundar uma macrogameta, formando um ovo ou zigoto. Esse zigoto, ele vai chegar à parede do intestino médio, né, do mosquito, e vai formar uma camada epitelial nessa parede, o que vai ser chamado de oocisto, né? Depois de um período de 9 a 14 dias, esse oocisto, ele se rompe. Só que, o que acontece dentro desse oocisto? Enquanto ele está lá, guardadinho na parede do intestino médio do mosquito, esse oocisto, ele está produzindo esporozoítos, né? Se o gameta masculino se uniu com o gameta feminino, o que é que vai acontecer? Eles vão reproduzir alguma coisa, correto? Então, eles vão reproduzir esporozoítos dentro desse oocisto. Então, depois desse período de 9 a 14 dias, o oocisto vai se romper, fazendo o quê? Liberando os esporozoítos. Esses esporozoítos, por sua vez, vão buscar o caminho, né, de saída dali de dentro do organismo do mosquito. Qual é o caminho de saída? Saliva, né? Então, eles vão penetrar o organismo do mosquito até chegar nas glândulas salivares. Aí, ao se alojarem nas glândulas salivares, quando o mosquito picar um paciente sadio, o que vai acontecer? Ele vai entrar na corrente sanguínea do paciente e vai voltar todo aquele ciclo. Vai lá para o hepatócito, lá no hepatócito ele vai se evoluir, vai destruir o hepatócito, vai invadir a hemácia, vai destruir a hemácia, vai começar a infectar outras hemácias. E aí, nessa infecção nas hemácias, o que vai acontecer? O mosquito sadio vem, pica, suga gametas masculinos e femininos e acontece tudo isso de novo dentro do organismo do mosquito. Coloquei aqui para entenderem melhor. Vamos aqui começar pelo mosquito, né? O mosquito vai infectar um paciente que está contaminado, né? Esse mosquito, na hora de infectar, ele libera substâncias anticoagulantes na corrente sanguínea do paciente, mas ele também suga algumas substâncias, né? Ele suga o sangue do paciente. Ao sugar células sanguíneas do paciente, ele vai sugar gametócitos. Esses gametócitos, eles vão se transformar em macrogameta e microgameta. O microgameta, pessoal, é esse que tá pequenininho, com 2 olhinhos e cheio parecendo uma aranhazinha, aqui do lado esquerdo de vocês, né? Em cima, na parte superior do tecido, tá? Tem a parte inferior, que é dentro do organismo do humano, e a parte superior, que é no mosquito. E aí, essas abinhas, né? Essas telhazinhas, perninhas do microgameta, eles vão penetrar o macrogameta. Quando eles penetram o macrogameta, o que é que vai acontecer? Vai formar o zigoto. Esse zigoto, ele vai se anexar, ele vai se prender à parede do intestino médio do mosquito e vai formar o quê? O ocineto, que é pequenininho, e quando ele terminar de produzir todos os esporozoítos, vai ser o oocisto. Aí, o oocisto tá ali guardando todos os esporozoítos para quando eles estiverem prontos, maduros o suficientes para penetrar, né, no sangue humano, ele vai fazer o quê? Ele vai estourar, porque não vai mais caber, devido ao tamanho e à quantidade de esporozoítos. Vai estourar a parede do oocisto. Estourando a parede do oocisto, esses esporozoítos vão penetrar todo o organismo do mosquito, indo direto para as glândulas salivares. Aí o mosquito tá lá, infectado, vai fazer o quê?
vai penetrar, né, na pele do paciente, injetando substâncias anticoagulantes, e junto com essas substâncias, o que é que vai acontecer? Os esporozoitos vão penetrar a pele do paciente, tá? Nessa penetração, ela vai atravessar tudo até chegar no hepatócito. Quando chegar no hepatócito, vai acontecer o esquizonte, né? Que lá nas células do fígado, esse esquizonte, né, é o que? A multiplicação de células parasitárias, né? Eles vão se multiplicar e mudar de várias formas até formar os merozoítas. Quando ele forma os merozoítas, esses merozoítas, eles vão romper a barreira do hepatócito. Quando eles rompem a barreira do hepatócito, eles vão infectar as células sanguíneas, né? Que são as hemácias, os eritrócitos. Eritrócitos são hemácias, viu, gente? Toda vez que eu falar eritrócitos, vocês podem associar a hemácias. Vai infectar as hemácias. Quando eles infectam as hemácias, lá dentro eles vão se multiplicar, vai acontecer de novo o procedimento de esquizonte, né? Aí o que vai acontecer? Vai ter tanto merozoíto lá dentro, tanto merozoíto, que a célula sanguínea ela não vai conseguir suportar. Então, ela vai também se romper. E junto com esses merozoítos que se rompem, solta também gametócitos, né? E os gametócitos ficam lá circulando, não vai fazer mal, não vai fazer bem para o paciente, mas ficam lá circulando, né? Na corrente sanguínea até vir um mosquitinho e sugar os gametócitos. E aí acontece tudo de novo. As hemácias, elas são células responsáveis pela circulação, para facilitar a circulação do oxigênio dentro do nosso corpo. Então, se a gente está com déficit de hemácia, o que vai acontecer? O nosso oxigênio, ele vai começar a ficar reduzido, tá? Então, e o que mais que vai acontecer? Palidez, falta de disposição, tudo isso vai acontecer com o nosso paciente, porque as hemácias, que são fonte de energia, fonte de oxigênio, estão sendo destruídas pelo parasita da malária. Aqui é o mesmo ciclo, tá? Que eu coloquei para vocês, para ficar de fácil entendimento, tá? Mas aqui não tem nada diferente do que a gente falou. O mosquito suga o sangue e vai injetar os esporozoítos. Depois que eles injetam, esses esporozoítos vão infectar os hepatócitos. Lá no hepatócito, que é a célula sanguínea, vai se formar os esquizontes. Durante os esquizontes, vai se transformar em quê? Em merozoítos, que vai romper o hepatócito. O hepatócito se rompe, liberando os merozoítos e infectando a célula sanguínea, o eritrócito, que é o quê? As hemácias. Dentro dessas hemácias vão ter trofozoítos, né, imaturos, que ele vai parecer um anelzinho, como vocês estão vendo na figura. E depois vai se desenvolver em trofozoíto maduro. Depois de trofozoíto, o que é que vai acontecer? A esquizonte transformando esse trofozoíto em merozoítos. Os merozoítos vão fazer o quê? Romper a célula sanguínea, se dividindo, né? Se rompendo e vão infectar outras células sanguíneas. Vem o mosquito, pica esse paciente infectado, suga o sangue infectado. O que é que ele vai trazer desse sangue que está infectado? Gametócitos. Vai se transformar em macrogameta, microgameta, eles vão se fecundar, formar zigoto ou ovo. Esse zigoto vai se transformar em oocisto, dentro do oocisto vai se transformar em esporozoítos. Os esporozoítos vão ser grandes e em grande quantidade, vai romper o oocisto, que está lá anexado à parede do intestino médio do mosquito, e vai para as glândulas salivares do mosquito, esperando só a hora de penetrar novamente o sangue de algum outro paciente. Então, resumindo tudo que a gente falou, é isso aqui, tá bom? Alguns sintomas, né, são apresentados durante a infecção. E, de acordo com os sintomas,
podem apresentar algumas fases. Deixa eu desligar aqui. De acordo... Gente, desliguem os seus microfones, por favor. Obrigada. De acordo com os sintomas, o paciente ele pode estar passando por algum tipo de fase, né, de infecção da malária. Fase inicial, ele vai apresentar mal-estar, muita dor de cabeça, cansaço, dor no corpo, febre, né, clássica da malária. Qual é essa febre clássica da malária? Uma febre que vem muito forte, chegando até a 41 graus, e de repente some. Acaba. O paciente tem todos esses sintomas e de repente acabou a febre, acabou os sintomas, como se você não tivesse mais nada. O acesso malárico no ciclo paroxístico acontece juntamente com a ruptura das hemácias, que foi o que eu falei. Então, esses sintomas, geralmente eles vão chegar naquele momento em que as hemácias estão sendo destruídas, tá? É acompanhado por calafrio, muito suor, que a gente chama por sudorese, né? Esse acesso dura em torno de 15 minutos a 1 hora, seguido por febre, e em algumas horas os sintomas desaparecem. Foi como eu falei para vocês. Vem todos os sintomas, tudo de uma vez, e de repente, pronto. Parece que o paciente não tem nada, parece que ele nunca na vida foi infectado por nada. Às vezes ele demora a ir no médico porque ele acaba achando que é uma virose, acaba confundindo com outras doenças, né, mais comuns. Então, o paciente acaba procurando o médico de uma forma tardia por causa disso, porque quando os sintomas desaparecem, pronto, parece que a pessoa não tem nada. Desaparece mesmo. Aí volta só com 2 dias. E aí, quando ele vai perceber que isso está acontecendo com uma grande frequência, o paciente acaba que já... Aliás, quando o paciente desconfia ou se alerta para que aqueles sintomas estão acontecendo com uma frequência de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, aí já vai ter evoluído para, né, muita coisa já. Que é exatamente a fase secundária. A febre tem um caráter intervalado, né? Ou seja, acontecem com intervalos, está relacionado com a ruptura das hemácias com os esquizontes maduros. Já falamos sobre isso também. A periodicidade está no tempo de duração dos ciclos eritrócitos, tá? Então, esse acontecimento vai aparecer, né? Vai acontecer de acordo com a fase em que está acontecendo no seu organismo, tipo, houve ruptura, depois que houve a ruptura, esses merozoítas vão penetrar em outras hemácias, e aí durante aquele ciclo dentro das hemácias, eles vão ficar, né, sem sentir nada. E é específico para cada tipo, né, para cada espécie. A cada 48 horas, geralmente, é infecção por falcíparo, né, Plasmodium falcíparo, Plasmodium vivax e Plasmodium ovale, conhecido como malária terçã, porque acontece de 3 em 3 dias os sintomas. E a cada 72 horas, nas infecções por por Plasmodium malariae, que é a malária quartã, porque acontece de 4 em 4 dias. Principais sintomas da malária. Na pele tem tremor, suor, palidez. Provavelmente vai ter uma tosse seca, porque vai diminuir a produção de oxigênio por causa das hemácias que estão se diminuindo, estão se rompendo, estão adoecendo. O fígado incha. Por que o fígado incha? Porque o fígado é o principal órgão afetado. É a primeira célula que o esporozoíto vai afetar no organismo, é exatamente o hepatócito, que é uma célula no fígado. Pode causar vômitos, náuseas, né? Pode ter dor
nas costas, cansaço, dor muscular, que é a mialgia, pode haver febre, falta de apetite e cefaleia intensa, que é dor de cabeça muito forte. O diagnóstico geralmente é feito através da coleta de sangue periférico, né? O médico, de início, o médico vai analisar esse paciente, de acordo com os sintomas, ele vai solicitar o exame, e o farmacêutico dentro do laboratório vai fazer a pesquisa, né, através do exame de sangue, vai pegar a gotinha de sangue do paciente, vai colocar em cima da lâmina, e aquela gotinha ali ele vai espalhar na lâmina e vai pesquisar para ver se encontra, né, as formas infectantes no paciente, no caso, no sangue do paciente. Ó, o diagnóstico pode ser clínico ou laboratorial. O diagnóstico laboratorial continua sendo pela tradicional pesquisa de formas parasitárias no sangue periférico, seja pelo método de gota espessa, que é a gotinha que a gente bota ali, espalha, e o esfregar sanguíneo ou estirado. O método de gota espessa, esfregaço estirado, que é exatamente esse da gotinha, e a gente põe a lâmina e raspa, que eu mostrei, mandei o vídeo para vocês, inclusive. Permite a diferenciação específica dos parasitas, além, né, de serem mais baratos e mais rápidos também. Ó, gotinha espessa é esse, tá? Vai lá botar a gotinha do sangue do paciente e aí ela vai fazer a raspagem. Quadro sugestivo, né? Quadro clínico sugestivo. Aqui tem todos os exames que são recomendados para pacientes, né? Exame de sangue, né? E tá aqui especificando gota espessa, porque geralmente é o mais utilizado, mais em conta, e a gente consegue o diagnóstico mais rápido, né? E caso o quadro, né, o diagnóstico seja feito por falcíparo não complicada, né, aí o paciente pode fazer o tratamento através do medicamento Artimeté com lumefantrina, né, que são tratamentos antiparasitários, antimaláricos. Se for um falcíparo complicado, né, bem avançado, aí a gente já entra com o antibiótico junto com o antimalárico, que é o antimalárico artesunado, e a clindamicina, que é o antibiótico. Se for Vivax, não complicado, a gente entra com a cloroquina e a primaquina, tá? Que são antiparasitários já bem mais conhecidos. Aqui eu trouxe para vocês o formato do plasmódio falcíparo. Ele parece exatamente o que vocês estão vendo, parece um anelzinho dentro da hemácia, né? Vocês podem observar que tem hemácia que tem mais de um falcíparo, né? Mais de um trofozoíta aí dentro, né? Então, o que vai acontecer? Esses trofozoítos vão se multiplicar e vão crescer, evoluir, vão se transformar em merozoítos, vão eclodir, né? Vão estourar a hemácia e vai infectar outras células, outros eritrócitos, outras hemácias que não estejam infectadas, como vocês estão vendo aí, que tem algumas que a gente não encontra, né, as formas infectantes dentro do sangue, dentro da hemácia, né, do jeito que vocês estão observando aí. Aqui é o Vivax, tá bom? Falcíparo, o plasmódio Vivax. Plasmódio ovale é bem parecido mesmo com o falcíparo, tá bom? A diferença é que ele é mais discreto, é menor. Aqui o malariae, tá bom? Esse malariae, ele parece assim não sei, uma borboleta, uma coisinha assim com duas asinhas, né? E aqui eu trouxe para vocês o formato, né, de gametócitos,
de acordo com o tipo de plasmódio. Plasmódio falcíparo, tá? O trofozoito, ele parece mesmo desse jeito mesmo, parece um anelzinho com um brilhantezinho em cima. Os esquizontes, essa bagunça aí mesmo que vocês estão vendo, porque são várias célulazinhas ali querendo crescer e se desenvolver. E o gametócito, ele é compridinho mesmo, parece assim parece que você está vendo assim um pedacinho de bactéria, mas não é não, é um parasita, tá? O Plasmodium malariae, ele é um pouquinho diferente, porque ele não tem um formato específico, como eu disse para vocês, a gente olha ele, acha que é uma borboleta, acha que confunde, enfim, com várias coisas, mas ele não tem um formato específico. O esquizontes também é exatamente essa bagunça aí que vocês estão vendo. E o gametócito, ele é mais arredondado, com esse tom, né, de cor mais azulado e mais roxinho para as bordas. O plasmódio ovale, o trofozoito parece também um anelzinho com uma bolinha no meio. A diferença é que o anelzinho ele não tem um formato tão redondo como o plasmódio, tá? Ele é um pouco desinformado. Os esquizontes, eles têm essa cor, né? O esquizonte geralmente vai ser uma bagunça com todo mundo, mas ele tem essa cor mais rosada quando é o ovale. E o gametócito, ele é essa bolinha mais rosada também. Lembrando que o ovale, ele é muito difícil aqui na região, né? Nessa região Amazônia da gente. Mas o falcíparo, o malariae e o vivax, a gente encontra facilmente na nossa Amazônia, tá? O plasmódio vivax também parece anelzinho, só que é como se tivesse um anel grudadinho no outro, tá bom? Os esquizontes, eles têm esse formato feio mesmo, tá bom? Quando a gente adiciona o corante para visualizar melhor, ele fica nessa coloração azul. E os gametócitos, eles têm esse formato meio desinformado mesmo, nessa coloração mais azulada. O tratamento da malária, gente, é feito através de uma interrupção da malária, né? De uma interrupção do ciclo. Então, quando o paciente toma o medicamento, ele toma para paralisar o ciclo. Se para o ciclo, o que é que vai acontecer? Não vai infectar nem mais mosquitos e nem o paciente continua sentindo os sintomas, né? O tratamento da malária é destinado a interromper o ciclo, a reprodução do parasita no sangue do hospedeiro responsável pela patogenia e manifestações clínicas de infecção, ou seja, vão desaparecer as manifestações clínicas desse paciente, os sintomas vão começar a desaparecer. O objetivo desse tratamento é acabar, né, erradicar mesmo as formas latentes, ou seja, as formas infectantes, as formas mais graves do parasita no ciclo tecidual. No seu ciclo, né? Evitando assim que tenha recaídas tardias. Aqui é um manual para vocês, geralmente de tratamento, tá bom? De acordo com a faixa etária e peso corporal, de acordo com o tipo de malária que o paciente esteja infectado. Tá, também tem a dosagem de cada medicamento para cada idade, cada peso, tá? Como vocês estão vendo aí. Menor de 6 anos, geralmente é menos 6 quilos, né? De 6 a 11 meses, desculpa, menor de 6 meses tem menos de 5 quilos, de 6 a 11 meses, de 5 a 9 quilos e assim por diante. Tá? A gente tem que ter sempre essa tabela em média quando vai elaborar uma terapêutica para um paciente infectado com malária. Aqui é tratamento recomendado para Plasmodium vivax com cloroquina e primaquina em 7 dias. Tá? Para pacientes menores de 6 meses, a gente aplica 1/4 do comprimido de cloroquina e não aplica primaquina no primeiro dia,
tá? E nem um dos dias. A gente vai dar para esse paciente menor de 6 meses só a cloroquina. Quando a gente começa a dar a primaquina? A partir dos 11 anos de idade. Ó, de 7 a 11 anos de idade são 2 comprimidos, né, de cloroquina, mais um comprimido de primaquina no primeiro dia. No segundo e terceiro dia, é 1,5 comprimido de cloroquina, mais 1 comprimido de primaquina, e no quarto, até o restante dos dias de tratamento, é 1 comprimido de cada. E assim sucessivamente, como está, né, esse esquema terapêutico para vocês. Aqui é o esquema terapêutico para plasmódio falcíparo, com quinina e doxiciclina em 5 dias, tá? Aí tem as faixas etárias, quantos comprimidos por dia, quantos dias, tá bom? Ó, o primeiro exemplo, a gente tem de 8 a 11 anos, 1,5 comprimido de quinina e 1 comprimido de doxiciclina até o terceiro dia. Quarto e quinto dia vai dar 1 comprimido de doxiciclina e no sexto dia vai dar 1 comprimido de primaquina. 12 a 14 anos é esse esquema terapêutico, de 15 ou mais é o que vocês estão vendo aí também. Aqui é o esquema terapêutico para Vivax, tá? Que é feito com mefloquina em dose única e 7 dias de primaquina, tá? Como vocês estão vendo aí no esquema terapêutico. Aqui é para plasmódio malariae com cloroquina, tá? Durante 3 dias. Dependendo da idade e do peso, a gente estipula, né, a quantidade de medicamento. Aqui ainda para plasmódio Vivax em crianças, né, que apresentam vômitos. Então, a gente vai ingerir cápsulas retais ou supositórios de primaquina durante 4 dias, tá? Ou 7 dias, dependendo do grau de infecção desse paciente. Aqui também é uma outra alternativa de tratamento, né, para plasmódio falcíparo, de dose única de primaquina por 2 dias. Tá? Aliás, de mefloquina no primeiro dia e primaquina no segundo dia. Dose única de cada uma dessas medicações. Bom, e a profilaxia, muito fácil. Professora. Se a gente sabe. Oi? Esses medicamentos, eles vão agir no ciclo, é? Isso, esses medicamentos vão interromper o ciclo. Eles vão paralisar o ciclo. Então, se eles não vão mais se reproduzir, o que é que vai acontecer com esses parasitas que estão lá? Eles vão paralisar, eles vão ficar inativos. Entendeu? Mas Então, a senhora sabe dizer mais ou menos onde é que ele vai agir, em qual momento do ciclo? Ou é qualquer um dos momentos? Não, aí é no momento em que tiver. Se o paciente conseguir identificar, os sintomas, conseguir procurar o médico, quando começar os sintomas, o médico diagnosticar que ele está com malária e começar a fazer o tratamento, né? E lógico, ele vai solicitar o exame para saber que tipo de infecção é aquela. Então, ele vai solicitar o tratamento adequado para o tipo de plasmódio, né? E aí vai paralisar de onde tiver. Se tiver no início, por exemplo, digamos que o paciente começou a sentir na primeira ruptura de hemácias, né? Já passou lá pelo fígado, já atingiu o fígado, então aquele plasmódio já começou a romper as hemácias. O que é que vai acontecer? Aquele rompimento, aquela divisão, aquela multiplicação que acontece nas hemácias vai parar. Então, ele não vai mais infectar mais hemácias, vai paralisar aquele ciclo ali, aqueles parasitas eles vão ficar inativos, né? E aí o paciente vai diminuir os sintomas e, consequentemente, vai estar curado. Entendeu?
Não existe assim, um Sim. momento específico do ciclo em que o medicamento vai precisar atuar. Não. O momento em que está acontecendo é que ele vai atuar ali, ele vai paralisar o ciclo dele. Eu acho só a única parte do ciclo que eu acho muito difícil o paciente ser diagnosticado é quando ele está na fase de hepatócito, né? Por quê? Porque quando o paciente está na fase do hepatócito, os sintomas são mínimos, ele vai muito confundir com algum outro tipo de virose, então ele não vai procurar o médico de cara, entendeu? Quando o paciente desse procura o médico, é que já aconteceu. Ele já sentiu febre uns 3 dias, entendeu? Já tá sentindo já os sintomas assim bem estranhos, aí é que ele vai procurar o médico. Tá? Bom, profilaxia. Se a gente sabe que o maior transmissor da doença é o mosquito Anopheles, o que a gente vai usar? Vai usar métodos que combatam combate os mosquitos. Quais são esses métodos? Se você está no interior, num local que tem muito mosquito, você vai utilizar mosquiteiro, vai utilizar repelente ambiente, vai colocar telas nas janelas, né? Vai colocar repelente no corpo e aí vai se proteger da picada do mosquito, porque a gente tem que se proteger da picada do mosquito, porque o mosquito ele é tão pequenininho que quando você vê, você não consegue identificar. Você não consegue diferenciar ele com outro mosquito. Entendeu? Aí, o que está aqui para vocês? A profilaxia da malária deve ser feita de forma individual ou coletiva. Coletiva porque você põe seu próprio repelente, individual porque você põe seu próprio repelente, e coletiva porque você pode colocar telas nas janelas, pode colocar repelentes de ambientes, pode colocar mosquito na cama, porque aí você protege seus filhos, seus avós, seus pais, né, e assim sucessivamente. Individual, recomenda-se usar repelentes em áreas do corpo que vai estar expostas, né? E coletivamente, geralmente em áreas endêmicas, é comum a borrifação das paredes em domicílios com inseticidas e ação residual ou nebulização espacial com inseticidas ao redor do domicílio. Então, passar mesmo inseticida, quando você vê que tem muito mosquito, tem mosquito demais, colocar mesmo aquele velho inseticida que a gente encontra em supermercado, usar repelente, tudo isso é a medida profilática, é a medida preventiva, né, de se prevenir da infecção. Apesar de que aqui só um minuto. Apesar de que na nossa região a gente não tem, né, esse quadro de infecção por malária, mas melhor a gente pecar por excesso de cuidado, né, do que ter que remediar depois. Oi. Tá, as pessoas que foram infectadas por diversas vezes aí por esse mosquito, porque acontece muito, as pessoas são infectadas, passam por todo o tratamento, aí depois, de novo, porque moram à margem de rio, essas coisas, o que fica de consequência no organismo dessas pessoas que já pegaram 8, 9, 10 vezes a infecção aí da malária? Assim, o principal efeito, né, é esse paciente ele evoluir para um problema grave de fígado, porque a primeira célula que o parasita destrói é o hepatócito, que é exatamente a célula do fígado, né? E esse paciente ele vai conviver em bastante, pode ser que ele precise até de transfusão sanguínea, de tão anêmico que ele vai estar. Então, as causas são gravíssimas. Você imagina um paciente ter uma vez essa infecção, ter todos esses sintomas e repetir tudo aquilo ali, sabe? A gente sabendo como é que acontece o ciclo, sabendo que o parasita está ali só para destruir célula dentro do organismo do paciente. Então, você imagina tudo isso acontecendo mais de uma vez. Então, a saúde desse paciente, ela vai estar extremamente comprometida, né? Porque ele vai evoluir para vários quadros de outras doenças. Até vai diminuir a imunidade. Eu estou perguntando assim, porque
Eu sempre falo da minha família do Pará, porque eu sou de lá, eu posso falar de outra vivência, eu tenho que falar da minha mesmo. Sim. Os meus irmãos, a minha mãe, pegaram por diversas vezes, não foi uma, duas, três, quatro, cinco, não, foram diversas vezes. É por isso que eu estou perguntando, entendeu? Porque, assim, aparentemente, eles não têm nada grave, apesar de terem passado por tudo isso, entendeu? É por isso que eu estou perguntando. Pois é, aí a recomendação que a gente dá nesses casos é o paciente tomar mais cuidado ainda, tipo, se ele já usa repelente, se já tem tela em casa, é usar inseticidas mesmo, ambientais, que é aquela, que é até essa que tá aí na imagem para vocês, esse que sai a fumacinha, que o pessoal chama de citronela, né, que dura uma noite inteira, uso de mosquiteiro, é tipo assim, é redobrar o cuidado para que não tenha uma reinfecção, porque o paciente que acontece tudo isso dentro da corrente sanguínea dele, dentro das células do fígado, né? A gente sabe que as hemácias, elas se renovam o tempo todo, mas chega uma hora que o teu organismo, ele vai reagir diferente em relação a esse tipo de infecção. O fígado, as células do fígado, elas se regeneram também, então pode ser por isso que as pessoas da tua família que foram infectadas de mais de uma vez, elas não tenham, né, esses sintomas, tipo assim, não tenham tido um agrave ainda, mas a recomendação é que tomem cuidados redobrados, principalmente porque eles já tiveram essa doença. Sim. Para que não evolua para um quadro bem mais grave do problema de saúde. Certo. Tá bom? Então, respondendo a nossa pergunta, qual é o tipo de parasitose que os nossos pacientes apresentam? Malária. Exatamente. É isso aí. Pergunta difícil essa, né? Depois da aula. Professora. Oi. Professora, deixa eu lhe falar. Esse conteúdo, não sei se pela complexidade, porque assim, eu achei que seria mais fácil, apesar que eu já tinha visto alguma coisa, porém ficou uma bola com um monte de letras dentro da minha cabeça, entende? Eu não sei para que lado, viu? Muita coisa, muita informação, eu não consegui montar na minha cabeça todo o esquema. Estou falando de mim, eu não tive compreensão do conteúdo. Aí, assim, eu vou ainda ter que buscar para eu entender, porque eu fiquei com muitas dúvidas, porque eu não consegui associar essa sequência, esse ciclo, esses nomes, essas transformações aí, por se tratarem de nomes que aí a gente ainda não é muito familiarizado, então não fica muito fácil para a gente compreender essa sequência lógica que a senhora falou, entende? Ó, por isso que eu vou passar o trabalho para vocês. Por quê? Porque quando a gente quando a gente escreve, é diferente de quando a gente só escuta. Entendeu? O trabalho que eu preparei para vocês foi exatamente um trabalho de fixação de conteúdo. O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar voltar um pouquinho lá no começo da unidade 2, onde a gente falou de leishmaniose, onde a gente falou de toxoplasmose, né? A gente falou de 4 tipos de hemoparasitas aqui nessa unidade 2. Doença de Chagas. Né? Exatamente, doença de Chagas. Tudo isso a gente falou aqui nessa unidade 2. Então, terminando malária aqui, eu já vou passar o trabalho para vocês. E esse trabalho vai ajudar exatamente na fixação de vocês. Viu? Porque eu sei que são muitos nomes. A gente acaba realmente confundindo os nomes na hora do ciclo, né? Os ciclos, às vezes, são muito parecidos. Às vezes, as formas infectantes, o nome das formas infectantes são parecidas, são iguais, e aí você acaba confundindo com outra parasitose. Eu sei disso tudo, tá? Já passei dessa fase aí que vocês estão, eu sei como é a confusão na cabeça. Por isso que eu preparei esse trabalho para que vocês fizessem. Esse trabalho, na verdade, ele vai servir até
para que vocês possam revisar, né, de uma forma mais fácil todo o conteúdo que a gente viu até aqui da unidade 2. Tá bom? Certo. Primeira questão do trabalho. Essa aqui. Quem quiser tirar print ou foto da tela, pode tirar, não tem problema. A malária é uma parasitose causada por diversas espécies e protozoários do gênero Plasmodium, apresentando formas morfológicas do parasita. Identifique, diferencie e desenhe, tá? Eu quero que vocês desenhem as formas do desenvolvimento das espécies causadoras da malária em humanos, tá? Então, eu quero que vocês identifiquem, me digam quais são esses plasmódios, se é o falcíparo, se é o vivax, se é o malariais, se é o ovale. Vai diferenciar um do outro para mim e vai desenhar cada forma, tá bom? Eu quero exatamente isso aqui, ó. Pronto, eu só tô pedindo isso. Nessa questão aí. Como eu não vou dar o gabarito de novo para vocês, deixa eu passar. Tá? Segundas questões, que são várias. São essas. Coloquei as questões para vocês, tá? E coloquei onde vocês vão encontrar as respostas. Certo? Sim. Ótimo. Vou passar aqui as recomendações do trabalho, as orientações. O trabalho ele pode ser feito em grupos de até 6 pessoas. Vocês se dividam entre si. Deve ser enviado até o dia 15/4, tá? Eita, Não será recebido após essa data, tá bom? Porque próxima quarta a gente vai ver os métodos de diagnósticos, tá? Então, a gente já vai entrar na seção 4 da unidade 2, tá bom? Então, a gente já vai passar para os métodos diagnósticos. Então, o que tinha de hemoparasita a gente já viu, a gente só vai agora tentar diagnosticar. Então, eu quero receber até esse dia, recebo até meia-noite desse dia, tá bom? Passou desse dia, eu não recebo mais, porque no dia 16 eu já vou começar a corrigir. Deve ser enviado para o e-mail, porque eu percebi que muita gente não estava conseguindo enviar pelo AVA. Então, eu vou receber através desse e-mail todos os trabalhos. Então, não precisam mais enviar pelo AVA, tá bom? E o trabalho deve obedecer um padrão. Deve ter capa e contracapa, tá bom? Tudo bonitinho, quero tudo bem organizadinho mesmo, tá? Contendo nome, cabeçalho, tudo direitinho. E a organização dos desenhos pode ser em formato de atlas. Em uma das minhas aulas, que eu enviei com áudio para vocês, eu apresentei um atlas, tá? No sistema de vocês. Vocês podem seguir aquele esquema. Só que ao invés de áudio, eu vou querer a descrição, tá bom? Dos desenhos que eu pedi para vocês, que é essa primeira questão aqui, ó. Vocês podem pesquisar o desenho, né? Desenhar. E aí vocês vão enviar para mim. Professora, como eu vou enviar esse desenho para a senhora? Faz o scanner. Tira a foto, tá? E anexa no trabalho no computador. Ok? Ai, ok. Ok, turma? Ok. Sim. Ok. Bom, agora apareçam que eu quero ver vocês. Eu tô com cara de muito triste, professora.
Professora, deixa eu fique, fazer não. uma outra pergunta. Faça, meu filho, pode fazer. A malária ela não tem meio assim, ela não tem flagelo nem pelos igual a toxoplasmose também não, né? Não tem. Ela não tem nem pelos, nem flagelos, tá? A toxoplasmose também não tem. Ela é apicomplexa. Do mesmo jeito da malária. Ela tem um formato apicomplexo, então eles se movimentam mesmo através de fluxos. Por isso que elas estão ali no fluxo sanguíneo, entendeu? Porque elas, de acordo com o que vai o fluxo, eles estão indo em direção ao fluxo, e aí gruda nas hemácias, gruda no hepatócito, e aí penetra e faz todo aquele ciclo. Ô, professora, lá no AVA, que nos questionários lá, tem uma questão que pergunta acerca da forma de locomoção desses hemoparasitas. Aí lá cita a toxoplasmose, no caso, cita doença de Chagas, cita leishmaniose, e lá fala assim, qual desses são ciliados, só que não tem resposta para nenhum, porque no caso eles não são, e não tem falando assim nenhuma das alternativas. O que ocorre? Mandar erradão mesmo, né? Tem resposta, porque apicomplexos só são 2 dos hemoparasitas que a gente viu. Quando vocês forem fazer esse resumo aí, quando vocês forem fazer esse trabalho, vocês vão ter a resposta dessa pergunta. Depois eu vou procurar, professora, até fiz um print que me cabulou, não consegui achar a resposta não, porque não tinha local para você responder, que só fala para que era ciliado. Qual desses era ciliado por cílios, e eu não achei nenhum, e não tinha nenhuma das alternativas, e não vi essa palavra epicoplexa lá também, não. Eu vou procurar e vou mostrar para a senhora. Tá, me manda a questão. Pode até me mandar por e-mail. Epicomplexo. Tem outra flagelo. também, não é, professora? Pois é, mas não tinha. Pois é, mas não tinha essa opção, só era falando que qual desses eram ciliados, só que eu não achei nenhum que era ciliados. Aí eu falei, gente. Me manda a questão para dar uma olhada. Viu? Eu vou procurar aqui no meu celular, que eu fiz até um print, que eu falei, gente, eu tô doida. Me manda a questão, que a gente responde junto na próxima aula. Viu, gente? Mais alguma dúvida, pessoal? Professora, se eu for falar das minhas dúvidas, eu não sei nem quer falar quais são as dúvidas que aceita do que eu falei, né? Mas é como eu falei, eu vou estudar para conseguir botar na minha cabeça, entendeu? Vai entrar na cabeça. O que é que vai acontecer? Vocês vão fazer o trabalho de vocês. Quando vocês estiverem fazendo o trabalho, vai surgir dúvidas. Anotem essas dúvidas, porque quando a gente for dar a aula, né? Quando a gente for para a próxima aula, a gente pode ir tirando essas dúvidas, tá bom? Porque não adianta, tipo assim, você ficar com dúvida e não anotar, porque você acaba ficando com um monte de dúvida, a gente não consegue tirar a dúvida, porque você não consegue lembrar qual é realmente a dúvida que você tem, e aí fica, tipo assim, continua aquele pontinho de interrogação. Então, qualquer dúvida que você tiver, grifa na sua impressão, ou coloca o pontinho de interrogação ali no que você está lendo, ou anota a dúvida, ou, por exemplo, terminei de falar o ciclo, eu falei o ciclo aqui hoje umas 3 a 4 vezes para vocês. Professora, eu não entendi o ciclo. Beleza, a gente volta, repete e fala do ciclo de novo. Entendeu? Se não conseguiu entender de jeito nenhum, aí o que é que eu vou pedir para o aluno? Aluno, desenhe o ciclo para mim. Me diga você como é o ciclo. Porque às vezes, o que é que acontece? Às vezes a gente entende. Já aconteceu comigo em sala de aula também. Às vezes a gente até entende, mas a gente fica tão confusa com o que a gente já estudou que fica misturando uma coisa com outra. Então, o que é que eu peço para o aluno fazer? Eu sempre peço para ele fazer ciclo.
na parasitologia eu sempre peço, faça o ciclo do parasita X, o ciclo do parasita Y, porque quando você desenha o ciclo, você acaba fixando melhor tudo daquele parasita. Você consegue fixar melhor a morfologia daquele parasita, a forma infectante, a forma que a gente consegue coletar no sangue daquele paciente, nas fezes daquele paciente. Então, quando a gente faz o ciclo, estuda o ciclo, a gente consegue entender 98% do parasita. O resto a gente vai entendendo com mais leitura. Sabendo o ciclo, pronto. O resto é super mais tranquilo. Sintoma, porque geralmente os sintomas são parecidos, né? E então a gente consegue desvendar melhor as dúvidas, né? Esclarecer melhor as dúvidas quando a gente faz o ciclo. Por isso que no trabalho de vocês tem o ciclo de cada parasita que a gente falou nessa unidade, exatamente porque eu quero que vocês façam, anote as dúvidas de vocês. Se tiver com dúvida, o que a gente faz? A gente volta lá nos ciclos e fala tudinho de novo. Esse foi o jeito. Viu? Ok. Tranquilo? Tranquilo. É porque eu fico numa tristeza tão grande quando eu não consigo entender um assunto, dá vontade de chorar. Não fique não, porque não é só você. Viu? Não é só você. Na hora que tu for fazer, às vezes a gente lê e ouve e acha que não entendeu. Mas quando você vai passar aquilo ali para a escritura, você percebe que alguma coisa você conseguiu absorver. Entendeu? O resto é dúvida. O que é dúvida? Dúvida eu vou anotar. O que for dúvida eu vou anotando, porque aí depois eu tiver com vergonha de perguntar na frente dos colegas, me chama ali no finalzinho da aula, professora, fiquei com dúvida nisso. Que aí a gente vai e debate sobre a sua dúvida. Obrigada. Tá bom? Nada, disponha. Gente, ó, um abraço, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Para que a gente logo esteja de volta realmente. Só adiantando, nosso retorno, ele foi adiado, tá? Não será agora dia 13, por decreto estadual. Tá bom? Até quando? Vai sair o comunicado. O governador estabeleceu até o dia 26, né? Dia 26 é no domingo, então acredito que dia 27, na segunda-feira, a gente volte. A faculdade está expedindo o comunicado oficial, porque acredita-se que o maior pico de infecção seja do dia 6 de abril ao dia 20 de abril. Então, para evitar aglomerações de pessoas, evitar que realmente isso aconteça, né, e piore toda a situação, ele decretou que todo mundo continuasse com isolamento social. Professora, e acerca daquela questão financeira que a senhora disse que ia ter uma reunião e que a faculdade ia fazer alguma coisa que poderia ser diluída ou qualquer coisa, e aí o que tem de resposta para a gente? Ou ainda não tem? Ainda não tem. Né? Eu acredito, assim, Rose, que em todo caso, a faculdade, no teu caso, é porque, o que foi mesmo no teu caso, do financeiro? A questão é que eu estou com o meu estabelecimento fechado e não estou trabalhando. Eu estou aqui, vim para cá para assistir minha vida. Não, estou aqui no salão. Lá não vem ninguém, não tem nem como. Fechado. Então, o que acontece? Eu te aconselho a entrar em contato com a faculdade e solicitar uma medida, né, que te dê condições de fazer o pagamento da mensalidade. Eu vou até te passar o número pelo WhatsApp depois, me cobra mais tarde, tá? Que aí eles com certeza já devem ter algum plano ou algum planejamento em relação a isso. Agora, redução da mensalidade, isso realmente não vai ter, mas que eles vão facilitar muita coisa, porque a gente entende, a faculdade entende a dificuldade de todo mundo em ter dinheiro nessa época, né? Principalmente quem é autônomo, para pagar a mensalidade, mas eles vão sim facilitar tudo isso para vocês, tá bom? Para os microempresários,
para quem foi demitido, para quem teve o contrato suspenso, eles vão procurar meios, com certeza, de auxiliar esse aluno e de ajudar, né, dar condições para esse aluno se manter aí na faculdade e não paralisar o seu sonho. Inclusive, tem uma oportunidade de emprego muito boa, que foi divulgada ontem à noite, eu vou divulgar mais tarde no grupo dos líderes para eles replicarem para vocês, tá bom? Muito bacana mesmo a oportunidade de emprego, salário... Professora. Oi. E a data das provas, já tem? Não, a gente não tem nada de prova. Então, assim, não se preocupem que não vai ter aquele negócio de cheguei hoje, amanhã é prova. Não vai ser assim também. Que bom. Viu? Vai ter todo um planejamento. As aulas práticas das disciplinas que têm práticas terão as práticas, viu? Porque o que a gente está colocando em dias aqui ao vivo são as teorias, né, que poderiam ser dadas em sala de aula, e a gente, graças a Deus, está dando certo fazer ao vivo, mas as aulas práticas... Meu Deus, desliga essa moto, pelo amor de Deus, tem alguém com a moto ligada aí, o microfone também. Então, assim, de acordo com as disciplinas, todas as disciplinas que têm prática, elas terão as suas práticas, são as aulas que a gente vai fazer na faculdade, tá bom? E as teorias a gente vai adiantando por aqui. Beleza? Pois, ó. Beleza. Que Deus esteja conosco. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Beijo. Boa tarde. Boa tarde.